E aí, bem com vocês? Vamos ver essa situação nossa de literatura, não é? Eu preciso ver isto para a gente poder trabalhar aí uma revisão, uma situação aí para poder fazer uma paralela, uma recuperação paralela e a gente poder ter um crivo a mais de nota, né? Lá na sua página 20 da sua apostila, nós já tínhamos discutido, já tínhamos falado, mas eu volto a falar. Temos lá a origem da literatura, não é? Que vai ter ali, que a princípio era uma situação ligada a fenômenos religiosos, pertencia muito mais ao mundo religioso nesta época, não é? Para os gregos. Era uma situação passada de boca a boca, e onde os sacerdotes, os pais, eles iam se colocando, não é? A literatura era oral, né, de uma maneira, se você sempre vê aquelas formas, os caras da Grécia tocando a lira, não é? A coisinha, e eles falavam em versos, a coisa. Esse tipo de oralidade ainda você pode ver, por exemplo, se você for a um ritual, um culto, não é? Hebraico, por exemplo, você vai ver que os cânticos, os salmos, todos que eles têm, eles praticam ainda nesta prática de oralidade, ou seja, eles são cantados em verso, eles são realmente cantados, tá? E por que isso? Porque a poesia, conforme ela era cantada e você trabalhava em cima disso, ela dava a impressão para você, não é, de uma melhor memorização. Aquelas formas trabalhadas, entoadas, não é? Elas ficavam na memória e relatavam as coisas, os fatos do que ocorria na sociedade deles de época, não é? Isso carregava traços, quando você coloca como povos autóctonos, hoje você vê índios, que eles têm aquelas pagelanças e coisa parecida, eles trazem ali naquelas cantorias, naquela situação apenas oral, toda uma memória da comunidade em que ele está, não é? Esta é a principal vantagem disto. Com o desenrolar essa situação, ele vai passar a ser futuramente escrita, só que essas escritas ainda eram meio primitivas, elas eram apenas formas, e que depois de um bom tempo, não é? Mais ou menos, segundo a história, 5.000 anos, é que começou realmente a aparecer a escrita e as situações. Você vê isso nos cuneiformes egípcios, vocês vão ver isso em sânscritos na Índia, não é? Vocês vão ver isso também na Grécia antiga, depois para frente, que vai formar essa situação. Vai acabar havendo esse tipo de alfabeto, não é? Quem vai estipular, não é? Quem vai, na realidade, fazer um quadradinho, um esquema, onde vai dizer o que é isso, vai ser um senhor chamado Aristóteles. Esse Aristóteles vai criar um pequeno livro chamado A Arte Poética. Essa arte poética, ela vem e vai traduzir gêneros poéticos, tá? Esses gêneros, eles vão vir numa situação da história, né, onde ele vai ter um período clássico, que vai ser do século 8 a.C., não é? Para cultura ocidental, não é? 8 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Essa é a data, não é? Que vai terminar ali com a queda do Império Romano, onde Roma vai produzir vários autores, vai ter Cícero, né? Cícero, que em latim o nome Cícero não se pronuncia Cícero, se pronuncia Cícero, não é? Vai ter Virgílio, que em latim não se pronuncia V, se pronuncia U, então chama-se Virgílio, tá? Então esses grandes escritores que vão trabalhar aí a literatura que nós vamos conhecer desse período clássico grego, muitíssimo interessante, que entra também quando, por exemplo, Cícero,
ele vai estar na época em que Roma invade a Espanha, não é? E vem, quem assistiu o filme Gladiador vai ver que é mais ou menos desta época aí onde se colocava esses impérios, não é? Mas até aí entra essa parte da escrita dos pensadores. Mas vamos falar lá de Aristóteles, que vem bem antes nessa história toda, não é? Aristóteles é um filósofo, tá, grego, não é? Que definiu as características de cada gênero literário que trabalhamos, numa obra intitulada A Poética, como eu falei para vocês, não é? E que a produção literária poderia ser organizada em três, né, somente três gêneros, não é? Somente não, em três grandes gêneros. Poderia haver uma outra nuance, mas os três gêneros seriam esses, que é o lírico, não é? Que vai ser cantado todo ele em prosa, o épico, que o próprio nome já diz épico, né? Ele vem narrar uma história, uma situação, e que na realidade ele tem ainda o cunho de narrativo, porque ele é um tipo de obra que ele narra, não é, os fatos. E vamos ter o dramático. O dramático, ele vai ser assim aquilo que nós chamamos de arte. Por exemplo, o teatro hoje, ele trabalha essa parte do dramático, né, da dramática, ou seja, da comédia e da tragédia, né? A tragédia e a comédia vem oriunda daí. E aí vai, chegaremos lá nesse ponto. Esses três pontos vão ser futuramente, né, depois da época deles para frente na Europa, com toda a produção literária, vão ser fortes pontos de colocação. E óbvio, alguma coisa vai se trabalhar. Por exemplo, o lírico, ele vai ser trabalhado de outra maneira. O épico, ele vai deixar de ter aquela forma toda poética e vai ser tratado de uma maneira linear, num conto e numa situação. Não é? Nós vamos ter lá os Lusíadas para frente, essa história toda. Mas isso também é outra coisa que nós veremos para frente. Essa influência dele, como eu disse, vai se estender principalmente aos romanos, não é? Nesses gêneros, né, que vão se trabalhar, e sugeridos, né, por esse senhor chamado Aristóteles. Desses gêneros, o lírico é uma situação mais sugestiva, não é? O lírico está ligado a fenômenos naturais, ele está ligado a exaltação da subjetividade, né, as coisas que são subjetivas, que são trabalhadas desta maneira, uma visão de apoio a determinados pontos de vista, quando você tem uma situação de que você vai ver que aquilo realmente é a prosódia da coisa, tá ok? Ele está pautado em situações e expressões do momento em que se vive, do comportamento, da vivência e da reflexão daquele eu que vai tratar essa história, não é? Esse eu protagonista aí desta história. Você vai ter uma grande poetisa que infelizmente um papa, não me recordo o nome agora dele, na Idade Média da Igreja Católica, acabou, né, destruindo a grande parte da obra. Alguns monges que se revelaram salvaram esta obra de uma escritora grega chamada Safo. Safo, que era da ilha de Lesbos, né, de onde vem o nome lesbianismo, e que tinham as guerreiras e que se tratavam, escreveu vários contos, né, líricos da história. Um trechinho dele está assim: mas eu não sou como as pessoas que, cheias de cólera, guardam rancores. Meu coração é simples e doce. Veja que o lírico trabalha aí a situação natural dela, como ela é, e a representação de outras pessoas em cima disso. É bastante interessante. Se vocês puderem dar uma olhadinha, se eu puder, se der tempo, nós vemos alguma coisa de Safo, que é muito interessante. O gênero épico, não é? que vem nessa situação toda, que seria o gênero épico, seria também o narrativo, né? Conhecido como gênero narrativo. Ele já apresenta personagens
Ele já não é como o Safo ali que fala do eu, daquele momento, daquela situação lírica, bucólica, etc. Ele já vai tratar personagens, ele já vai colocar, vai apresentar cenários, ele vai apresentar tempo, não é? Ou seja, no tempo do rei fulano, e a coisa vai por aí nas apresentações, né? Tem sempre a presença de um narrador. Por isso que ele é um gênero épico ou narrativo. Esse sujeito vai narrar a história, contar, não é? Como é que essa história vai acontecer. Você vai ver isso daí na Ilíada, tá ok? Você vai ver isso daí nesses contos, quando a Troia e a Grécia, não é, lutam durante 10 anos. Você vai ver personagens que depois vão sair dessa situação e passar, por exemplo, a Odisseu, não é, a Odisseia, que na realidade Odisseu é em grego, porque o nome é Ulisses. Ele vai ser protagonista, ele vai trabalhar justamente a entrada de Troia, a construção do cavalo, e vai ter um personagem bastante forte, que é um mocinho chamado Aquiles, ou Aquiles em grego. Aquiles é um cara bravo, valente, e ele não almeja chegar a ter mais idade e a morrer sedentário. Ele quer morrer no auge e na situação de guerra dele. E ele vai perecer justamente nessa história aí, porque como o corpo dele é fechado pelos deuses, não é? Só ficou uma parte do corpo dele que era Não, eu estou confundindo ele com Aquiles, tá? O Aquiles, justo, desculpa, estamos falando do Aquiles mesmo, não é? Somente o calcanhar dele é que não estava passado. Quando ele nasceu, a mãe dele passou ele pelo fogo e prometeu aos deuses, os deuses fecharam ele, menos o calcanhar, que é onde ela segurou, não é? E nessa guerra ele vai acabar sendo alvejado com uma flecha envenenada e ele vai acabar morrendo jovem, guerreiro e extremamente cultuado. Isso vai passar também depois em Aristóteles ali com Alexandre, que acredita ser um descendente direto de Aquiles, não é? E a coisa vai. É isto. E depois nós vamos ter o gênero dramático, não é? Que eu acabei de falar para vocês. O gênero dramático, ele vai ter predomínios de diálogos, ele vai ter situação onde que as personagens vão criar um momento, vão dispensar até essa parte do narrador, porque eles vão vivenciar o momento, vão vivenciar a situação toda aquela coisa, não é? Vai ser assim a tragédia, que vai se pôr a tragédia e a comédia, que é aquela coisa de apresentação teatral, que é aquela coisa de apresentação de contos, não é? Que nós vamos ver e que vai acontecer. Vai ter um conto bastante interessante desta época, que é produzido por Ésquilo, tá? Ésquilo, ele vai escrever Prometeu Acorrentado. Ele conta a história de Prometeu, que na rebelião dos deuses, não é? Ele dá ao homem a sua independência. E o que era a independência para o homem? Era o segredo do fogo. Ele passa o conhecimento do fogo para o homem e passa o conhecimento do semear, do plantar, do colher, etc. E dá ao homem uma autonomia. Obviamente Zeus, muito irritado com isso, que é a adoração dos homens, vai castigá-lo, ele vai ser acorrentado, não é? Ele vai ser acorrentado por Zeus, não é? Nessa história, condenado a 30 mil anos de situação no Monte Cáucaso, onde as arpias vão comer seu fígado todas as noites, não é? E como ele é um deus, o fígado renasce e ele acaba sofrendo as dores, todas as dores. É isso, gente, mais ou menos isso. Qualquer coisa vocês vão lá até a sua página 30, da 37 até a 45. Bom estudo para vocês. Resolvam os exercícios que vem na sequência que eu vou passar no positivo on. Até mais, valeu.